geralmente que nos forma dentro daquilo que é próprio do carisma. Eu havia partilhado com o Duque, coincidentemente, semana passada, eu havia terminado esse livro aqui, ó. Comecei na quaresma do ano passado, terminei só agora, né? Pra vocês terem noção. Não só porque o livro é grande, mas porque ele é chato também, né? Aí deixa ele aí do lado. Os irmãos de fora. Não, tem que colocar dentro. Isso, aí. Essa aqui é a imagem de São Luís que veio completar, né? Nós temos a imagem de São José e a imagem de São João Paulo II também. A câmera não está pegando. Direita aí para nós. Ficou bom. Deixar ele aí do ladinho aí. Deixar o livrinho aqui também. Esse livro, pessoal, essa edição mais antiga, esse livro é até da Carla. Estava na biblioteca, mas peguei com ela. Esse livro, se eu não me engano, foi o que foi editado até do Lecron, foi editado pela Biblioteca Católica. Então, aparentemente é um pouco mais fino, né? Mas é questão de edição. E aqui também tem fotos, tem imagens que ajudam também a ilustrar. Por que nós vamos falar de São Luís? Primeiro porque esse é o mês dele, né? E hoje, inclusive, é um dia muito importante para o nosso carisma. Hoje é o dia, faz 20 anos que João Paulo II faleceu, né? Hoje faz 20 anos da primeira consagração dos primeiros membros da comunidade, né? Onde estava lá Du, Carla, né, Paulo, Fabrício e outros que decidiram se consagrar, né? A comunidade começa dia 11 de fevereiro de 2005, dia de Nossa Senhora de Lourdes, mas a consagração acontece dia 2 de abril, e ia falar ironia do destino, mas melhor falar providência divina, né? Foi justamente no dia em que João Paulo II, na verdade, no momento, segundo o Du e a Carla, que eles estavam fazendo a consagração, chegou alguém na capela dizendo que João Paulo II morreu, né? Então, é um dia especial hoje, é um dia especial para nós. Só que também é um mês de São Luís. E por que falar de São Luís e não de João Paulo II, né? Porque de João Paulo II nós sabemos muito. Sabemos muita coisa, o que ele escreveu, o que ele falou, o seu legado. De São José também, por mais que não tenha falado nada na Sagrada Escritura, nós sabemos muito, né? Tem gente fazendo aí a trintena de São José, ou eu fiz a novena esse ano agora, né, do dia 19, são 2 datas para São José no ano, né? São José Operário, dia 1º, São José Esposo, dia 19 de março. Então, São José, a devoção, ela é unânime entre os católicos. São Luís não é um santo popular. Mais popular de São Luís é o tratado, por incrível que pareça, né? A gente conhece o tratado e nem sabe, às vezes, que é São Luís, né? São Luís é considerado por muitos o 2º ou 3º maior mariólogo da história da igreja, né? Santo Afonso é indiscutivelmente o primeiro, e alguns colocam São Bernardo acima dele, né? E outros colocam ele acima de São Bernardo. Aí é uma questão subjetiva, né? Mas, de fato, entre todas as formas de devoção à Nossa Senhora, a mais popular, mais conhecida, a mais perfeita mesmo, é a de São Luís, né? Mas se eu perguntava a qualquer um aqui, quem foi de São Luís, né? Você sabe falar alguma coisa, vai gaguejar, né? E nós teremos que resolver isso hoje. Vamos ser resolutivo, né? Vamos resolver. Como? Nós temos ali um slide, que é o resumo desse livro, né? Na verdade, não é um resumo em si, porque é um fichamento, né? Por quê? Porque a gente precisa ser fiel ao autor também. Não é um livro fácil, quero muito ler história, e eu recomendo, porque eu acho que dentre os 12 livros, no mínimo, que você precisa ler de vida de santo, dentro da etapa formativa, os 3 dos nossos baluartes, eu acho que tem que estar na sua prioridade, né? A Sombra do Pai já passou a ser um livro, inclusive, indiscutível na comunidade. E entre as biografias de São Luís, que são muitas, né? Eu tenho até uma que pretendo depois compartilhar também, que é boa, mas tem melhores, né? Tem aquela do Jason Everett, que eu até recomendo muito, sobre o João Paulo II, que é o cara que fala teologia do corpo também, que tem da Biblioteca Católica. A biografia de João Paulo II da Biblioteca Católica é do Jason Everett. Mas eu não conheço outra biografia. Inclusive, quem tiver, por favor, indique, porque essa daqui é muito detalhista, né, e difícil de ler. Então, se tiver uma outra biografia de São Luís, por favor, nos indique, quem souber. Mas eu acho que
não tem outra. E fidedigna igual essa também é difícil, porque esse daqui é de um Monfortino, né? De alguém que vive o carisma, né, da Companhia de Maria. Bom, vou tentar ser o mais rápido possível, porque esse slide vai ser compartilhado com vocês, né? Mas eu quero ler aquilo que o próprio autor fala, para ser fiel a ele. E assim, então, nós vamos conhecer São Luís. E aí, quem quiser fazer algum comentário, só levantar a mão, comenta alguma coisa, de São Luís de Rialma também, fique à vontade, é só chamar. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos conhecer mais um pouco sobre esse santo. Introdução, missionário. Eu acho que não vou dar conta de ler, não. Você compartilha no grupo dos membros, Matos? Eu mandei para você. Quem não der conta de acompanhar aí, pode acompanhar no celular, que o Matos está enviando aí no grupo dos membros agora. Na verdade, está em PDF. Vamos lá. Missionário, cimentou a fé cristã nas províncias do oeste da França, erguendo em suas passagens gigantescos calvários. Escritor e poeta, ocupa um lugar de relevo na literatura religiosa. Como teólogo, compôs livros de espiritualidade que se tornaram clássicos. Como místico, possui uma profunda vida interior no meio de uma atividade absorvente. Fundador, dirigiu e encorajou jovens congregações, abençoou o berço da comunidade do Espírito Santo, deu à igreja 2 famílias religiosas, aos missionários da Companhia de Jesus, das Filhas da Sabedoria. Precursor, pregou perante o jansenismo triunfante a comunhão frequente, a devoção à Santíssima Virgem e a devoção ao Papa, que o jansenismo francês condenava. Peregrino, calcorreou as estradas da França, de crucifixo nas mãos, semeando sem cessar as ave-marias do seu rosário. A sua vida foi curta, 16 anos de sacerdócio, morreu com 43 anos, vida curta, mas prodigiosamente fecunda. Essa é a nossa introdução. Então nós podemos dizer, se perguntar a você quem é São Luís, você pode dizer, missionário, escritor, poeta, teólogo, místico, fundador, precursor e peregrino. Capítulo 1, os primeiros anos. Em 1672, tiveram João Batista Grillon e Jeanne Robert um primeiro filho, João Batista, que morreu com 5 meses. Luís, a criança predestinada, nasceu no ano seguinte, a 31 de janeiro, terça-feira da 70ª. Devido à morte do irmão, tornava-se então o primogênito de uma família que contará com 18 filhos, 8 rapazes e 10 meninas. Então, família numerosa está no carisma, né? Com efeito, a sua devoção a Maria foi notável desde a infância. O seu amor pela Santíssima Virgem, beberá-o no coração de sua mãe, era como se tivesse nascido com ele. Aí tem as páginas de referência também, depois quem for ler vai saber encontrar. Então esse é o capítulo 1, seu nascimento. Capítulo 2, o colégio em Rennes. E outra coisa, se eu errar algum nome em francês aqui, eu decidi através desse livro que a última língua que eu vou aprender na vida, se eu aprender alguma, é o francês. Porque, então, Silvio, qualquer coisa você me corrige. Luís Maria foi um aluno excelente, melhor, um aluno brilhante. Desde a 6ª classe, escreve Grandet, ele colocava-se à frente dos seus condiscípulos. Não partilhava da sua vida barulhenta. Já em... Esse nome aqui não vai sair. Obrigado. Infondic. Se habituara a viver só. O seu gosto pela devoção, a sua maturidade precoce afastaram-no do ruído da multidão. Não esqueçamos que toda a vida interior de Montfort, já tão profunda nesta época, se baseava na devoção a Maria e era por ela sustentada. Com uma confiança de criança bem-amada, não fazia nada sem consultar a sua mãe do céu em orações afetuosas, isso desde criança. No limiar de Saint-Sulpício, ou São Suplício, né? O fervoroso seminarista que castigava o corpo também dominava o coração. Tudo quanto havia a fazer humilhante e desagradável na comunidade era o seu grilhão, ou por sua escolha ou por caridade.
Nenhuma queixa, nenhum vestígio de sofrimento no rosto, mas uma paz, uma inalterável doçura em toda a sua atitude e um amável sorriso para todos que se aproximavam. Conforme o seu hábito, só falava de Deus, para grande edificação dos visitantes. Parecia, escreve o seu confidente, tão vizinho da eternidade. Tem uma frase, né, que é de São Domingos Gusmão, depois São Tomás de Aquino apropriou-se dela, que é: falo com Deus e de Deus somente. Né? Acho que São Luís também se apropriou dessa frase e viveu ela. Né? Em São Suplício, no seminário, as maneiras do jovem clérigo não agradavam a todos, e os condiscípulos, vendo, tratavam sem deferência pelos diretores do seminário, julgavam-se por sua vez do direito de o humilhar e perseguir. Criticava-se a sua conduta e alguns estouvados, que deveriam pensar em corrigir-se a si próprios, levantaram-lhe a cabeça, que ele baixava excessivamente. Inclusive, uma característica de São Luís, andava cabeça baixa. Né? Um deles chegou mesmo a pregar-lhe um estalo é uma bilinha, né? Em público. Felizmente, Luís Maria era um santo. O sangue devia ferver-lhe, mas a vontade reagia e sofria com doçura e paciência inagualáveis, sem esmorecer em nada o seu desejo de perfeição. Você vai lendo o livro, a sensação que dá de São Luís era meio esquizofrênico, era meio doido mesmo, sabe? Só que a gente vê que, na verdade, ele era singular. Ele, de fato, ele era muito elevado. Né? Você chega à conclusão que ele era mesmo um santo de sétima morada. Assim, era um santo elevadíssimo. Né? Claro que quem está escrevendo sobre ele é um fã também, né? Isso realça um pouco também o seu valor. Foi ordenado sacerdote, escreve, esse grande é o primeiro biógrafo dele, né, no sábado de Pentecostes, no ano de 1700. Então ele se torna sacerdote no ano de 1700. Por Dom Jean Havre Bazin, aí, esse me ajuda aí, Silvio. Show de bola, show de bola. Não, você vai ter que falar no microfone. Você vai ter que falar no microfone isso daí. Eu não vou dar conta de repetir isso. Bispo de Perpignan, é isso? Perpignan, que o senhor Dan Antônio de Noailles, cardeal arcebispo de Paris, carregara de proceder à ordenação do seu diocesano. Em demanda de um campo de apostolado. A voz da formação vai ser assim, vai ser lida. Ou é assim, ou se você quiser ler 500 páginas também, fica à vontade, né? 30 slides é mais fácil. Em demanda de um campo de apostolado. Então, logo depois da sua ordenação, né? Estava o santo todo entregue ao seu ministério no hospital e na cidade. O que se sabe de certeza é que Luís Maria, modelo de desprendimento e relação aos seus familiares, revelou-se nesta circunstância um modelo de afeto fraternal. Batalha espiritual constante. É só São Pio, não, esse aí também apanhava do capeta. Assim, alguns anos mais tarde, no início de suas missões em Poitiers, é isso mesmo? Certeza? Ah, desculpa. Errei. Partir. Desculpa. Numa casa de campo da paróquia de quê? Savá. Ouviu-se no seu quarto um grande barulho de pessoas que se agrediam com extrema violência, e a voz do santo a dominar o tumulto. Desprezo-te, imagina ele gritando com o capeta, pelo amor de Deus. Desprezo-te, não me fará força nem coragem enquanto tiver comigo Jesus e Maria. Desprezo-te. Nossa, esse aqui é fera. Rumo à etapa definitiva. Mais uma vez, Montfort encontra-se na estrada. É para ele a cela do monge. Dirige-se para a capital, onde vai colher novas cruzes, procurando uma seara para a caridade. No termo da primeira viagem, repousara no hospital, onde vai para o hospício de inválidos, mas para trabalhar. Tem razão, Blair, é Blair mesmo, é isso aí? Blanc. Você fala nisso, né?
Tá, eu vou acreditar em você. Eu vou acreditar, meu senhor. É Blanc. Ao assinalar o seu gosto pelos hospitais e pela abjeção que neles reina. Ele cuida dos doentes, tem problema mental. Esse é o primeiro apostolado dele. Aí uma fala dele, no manuscrito citado, parágrafo 53. Ó sabedoria, vinde, o pobre suplica-vos, pelo sangue do meu doce Jesus, pelas entranhas de Maria. Poeta, né? Primeiros ensaios de missões, tá vendo, Brenda, seu baluarte, poeta? Tá vendo? Todas as aspirações de sua alma, primeiros ensaios de missões. Todas as aspirações de sua alma, os seus gostos pessoais, o conjunto das suas aptidões destinavam-no a outra tarefa, a que deve fixar definitivamente a sua auréola. São Luís Maria de Montfort será missionário. Mas trata-se de um desvio na estrada seguida desde o sacerdócio. Antes de se pôr a caminho, ele quer, conforme o seu costume, consultar Deus na solidão. Retira-se, portanto, dos arredores de Poitiers, numa casa emprestada por uma santa viúva, acompanhado por um jovem eclesiástico entre os 15 e 16 anos, que será testemunho de seus jejuns, das suas orações e também dos terríveis assaltos que lhe fazia o diabo. Ano decisivo, 1706. Clemente XI, Papa, muito simplesmente pôs-se a interrogar o missionário. Para melhor testemunhar a sua simpatia, começou a conversar em francês. A audiência prolongou-se, perdendo pouco a rigidez protocolar, e o padre Montfort expôs o plano de evangelização, o desejo de fundar famílias religiosas, a fim de continuar as suas obras e a sua doutrina de escravidão, aqui eu escrevi errado, desculpa, a Jesus por Maria. É francês, Jesus. Eu entrei no clima. Não é assim não, né, Silvio? Eu errei mesmo, viu, gente? Para encorajar, e aqui é fala do Papa, para encorajar e também para lhe conferir mais autoridade, deu ao padre Montfort o título, então, de missionário apostólico. Sim. Sim. São congregações. Ele fundou duas e uma confraria. Né? Uma confraria para leigos, que é os Amigos da Cruz, uma congregação para mulheres, que é as Filhas da Sabedoria, e para os homens, a Companhia de Maria. Tinha a Companhia de Jesus, né, de Inácio de Loyola, e fez a Companhia de Maria. Capítulo 9. Através da Bretanha. Esse eu acertei, né, Silvio? Obrigado. Era para o apóstolo a velada de armas aos pés de São Miguel. O dia seguinte, dia da festa, passou em oração. E na oração, Montfort apoderou-se da cavalaria que o tornara invencível nos combates espirituais. E ali também lhe surgiu a ideia de estabelecer nas paróquias e, sobretudo, nas guarnições, a confraria dos soldados de São Miguel, de que escreveria os regulamentos. Aí uma outra confraria também que acionistei. A fama do zelo do padre Montfort, inclusive São Miguel, ele era muito devoto, ele tinha uma devoção especial a São Miguel. A fama do zelo do padre Montfort e o seu talento para conquistar almas para Deus espalhou-se de súbito para todo o bispado de Saint-Malo. É isso mesmo? Samalo. Esse é Malo, eu que li errado. De maneira que o solicitavam de todos os lados. Eita, rapaz, espera aí. Fugiu aqui, espera aí. Página 13. Espera aí. Onde que eu estou, Jesus? Ah, tá. De maneira que solicitavam de todos os lados para missionar. Na escola do cônego, me ajuda aí, Silvio, Loduger, o homem de Deus trabalhava sem descanso, mas os seus inimigos não permaneciam inativos. Perante as suas acusações, sempre as mesmas e sempre reiteradas, Monsenhor ajuda aí. Hã? Desmaretes, numa visita às 3 paróquias de Montfort, proibiu o missionário de pregar fora das igrejas paroquiais e a interdição aplicava-se também à capela de Santo Nazaré. Ou seja, ele tinha as paróquias em que ele era missionário e ele, em toda missão que ele ia, ele
constituía calvários, né? Ele colocava a cruz, não só era a cruz, não. Tem gente que acha que o São Luís ia lá e colocava a cruz, não. Colocava, você vê as fotos, né? Depois eu vou passar o livro aí para vocês darem uma olhada nas imagens. No Calvário, tinha lá São João, Nossa Senhora, era um calvário. Ele criava um calvário, né, para despertar devoção ao povo. Em Nantes, o padre Montfort dedicava-se com toda a sua alma, a sua santidade resplandecia aos olhos da multidão e as lendas floresciam sobre os seus pés. A Santíssima Virgem, que ele pregava com tanto amor e recomendava tão intensamente a devoção, multiplicava as aparições a seu favor. Uma coisa importante é que São Luís teve muitos, principalmente dentro da igreja, opositores, né? Bispos, padres. A gente vê, por exemplo, o filme de São Dom Bosco, né? E vê lá como ele sofreu né, com perseguição dentro da igreja. Isso também foi muito comum com São Luís. Inclusive, ele sofreu muito mesmo, perseguições assim, de calvários que foram desmontados, humilhações. Fala dele, ó, na página 248. Um amigo é-me infiel. Olha só, bonito, mas o cara sabia lidar com mortificação, sabia lidar com desprezo. Um amigo é-me infiel, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Um servo rebela-se contra mim, Deus seja louvado, Deus seja louvado. É Deus que tudo faz ou que tudo permite, por isso tudo me satisfaz. Ou ele te faz ou ele te permite. Tudo para a glória de Deus, resumo do ano, né? Ajuda aí, Silvio. Calvário de Pontchateau. Diante da perseguição e ordem de demolição, não é? Eu falei desmontar, é demolição do Calvário edificado. A 15 de setembro de 1710, o servo de Deus ignorava ainda a ordem de demolição, ou seja, resistia, né? Conservando toda a sua coragem no meio do desastre. No domingo seguinte, inaugurava uma missão na paróquia da Península de Leron. Pensa como que foi ler esse livro, vocês estão entendendo? Oliver, de quem não quiser a colaboração, partira para Nantes. Então aqui, né, como que ele lidou com essa situação do Calvário. Na futura vendeia militar, embarcamos, portanto, no dia seguinte, mas quando estávamos a cerca de 3 léguas dentro do mar, demos-nos conta de 2 navios corsários. Aí isso aqui é uma história que contam, né, dele dentro do navio. De Guernesey, é isso mesmo? Tanto faz, né? Pode ser, tá bom. Que navegavam a todo pano, diretos a nós. Isso aqui alguém está contando, não, um fato aconteceu. O vento nos era contrário e só avançávamos à força de remos. Entretanto, o padre Montfort entoava cânticos com todo o coração e dizia-nos para cantar com ele. Nada temeis, meus queridos amigos, a nossa boa mãe, a Santíssima Virgem, ouviu-nos o perigo e já passou. Efetivamente assim aconteceu, tal como predissera. Logo que acabou de falar, vimos os 2 navios, eram navios piratas, né, inimigos, virar a bordo e com o vento completamente mudado, os barcos afastaram-se uns dos outros e começamos a respirar e alegar-nos e cantamos de boa vontade o Magnífico em ação de graças. Então, são alguns dos seus milagres, né? À margem das missões de La Rochelle. Aí, agora falei chique, o nosso santo estabeleceu, da crise, né? Todo mundo deu crise. O nosso santo estabeleceu ainda em La Rochelle outras associações. Por exemplo, a dos penitentes brancos, a das virgens, ou a adoração do Santíssimo Sacramento que instituiu, como vimos, em mais de uma paróquia. Nenhum documento o afirma, mas o fato parece muito provável, se nos lembrarmos do método habitual do servo de Deus. Quanto à Confraria do Rosário, olha a quantidade de coisas que ele fundou, cara, não tem condição. Confraria do Rosário, sabemos que procurava recrutar membros para a desenvolver e que os padres dominicanos detinham a direção. No Seminário do Espírito Santo, em Paris, em julho e agosto de 1713. A Santíssima Virgem era, sobretudo, o seu tema predileto. Dela falava muitas vezes aos seminaristas e voltava constantemente ao seu assunto favorito, o Santo Rosário. O futuro da sociedade dos missionários parecia garantido.
Agora era preciso pensar noutra família espiritual, as filhas da sabedoria. Então, primeiro foi a Companhia de Maria, depois ele fundou as Filhas da Sabedoria. Viagem a Rouen, junto do Cônego Blas. Para o historiador que quer avaliar quase 3 séculos depois, esse homem de singular reputação, as respostas ao seu amigo, no termo da carreira, parecem não ter réplica. Impõe-se com efeito repetir, impossível discutir o ideal de São Luís Maria. Após uma longa meia hora de ação de graças, eu fiz questão de colocar isso daqui, eu acho isso daqui tão peculiar dos santos. Após uma longa meia hora de ação de graças, o santo encaminhou-se para o presépio. Desculpa, para o presbitério. Aceitou pregar no dia seguinte, que era o 21º domingo de Pentecostes. A pregação era algo forte nele também, né? Poder de persuasão, quantas pessoas ele convertia através da pregação, e essa característica também de fazer longas horas, um longo tempo em ação de graças. Só parou porque tinha missão, né? Depois de pregar, então, últimas missões, de 1715 a 1716. Depois de pregar a missão de, essa aqui é difícil, Toucon-Larron, e instalar as Filhas da Sabedoria em La Rochelle, o padre Montfort, no mês de abril de 1715, tornou-se a subir a floresta vendeana, salvante algumas escapadelas a Nantes, a La Rochelle, para consolidar as suas diversas obras. Será ali que irá trabalhar até o fim da sua vida. Agora, em 28 de abril de 1716, que é o dia que nós comemoramos o seu dia, ele morre. Né? O missionário devia-lhe, então, um último sermão, reunindo todas as forças para se encorajar a si próprio e mostrar o sentido cristão da vida, cantou uma estrofe de um dos seus cânticos de missão. Vamos, meus caros amigos, vamos para o paraíso. Por muito que aqui se ganhe, por muito que seja o que for, o paraíso é melhor. Estabilizado na caridade, adormeci em paz, entregando ao Criador a sua alma valente e pura, terça-feira, dia 28 de abril de 1716, cerca de 8 horas da noite. Grava essa data e essa hora. O santo. A 23 de maio de 1718, 2 anos depois, o padre Latour, é isso? Latour, escrevia a Grandet, que se sentia feliz por fazer justiça à virtude e à santidade deste grande servo de Deus, que foi o padre Montfort. Nesta época, só se falava dos milagres atribuídos ao ilustre missionário. Sobre tal ponto, o jesuíta não se... Aqui é a pessoa que está falando, tá? Não se pronunciava mais sobre as virtudes heróicas possuídas abundantes e edificantes recordações. Enumera a inocência do santo sacerdote, a sua mortificação, andava direto com o cilício, sabe até cilício? Todo mundo sabe, né? Fazia mortificações severas, e inclusive nas regras das Filhas da Sabedoria ele era mais brando, falava para fazer pouca mortificação, ou seja, ele era severo com ele mesmo, né? Reino do céu dos violentos. Contínuo recolhimento, grande dom de oração, zelo, desinteresse pelo mundo, né? E a sua paciência sobre-humana. Chamava-lhe um homem maravilhoso e não deixava de sublinhar, sobretudo, uma devoção pela Santíssima Virgem de ternura e afeto inexcedíveis, ou seja, indizíveis. Né? O fundador, aí aqui tem 2 capítulos, um para a Companhia de Maria e outro para as Filhas da Sabedoria. Esta Companhia de Maria, vislumbrada à luz do alto, o servo de Deus não a colocava no irreal. Pretendia estabelecê-la segundo regras exatas e amadurecia o seu projeto na oração e no retiro. Assediado por sonhos gigantescos, permanecia metódico, místico e homem de ação, poeta e calculador. Montfort sabia aliar o ideal à realidade. Né? Tinha grandes sonhos, como o próprio do fundador, né? Mas era prático. Isso aqui me lembra o Eduardo Rivelli. Né? Tem ideal, mas é realista. Fundador das Filhas da... Eu coloquei dessa misericórdia por quê, velho? Por que eu fiz isso? É da sabedoria, desculpa aí.
E o pior é que eu salvei em PDF. Eu vou ter que. Eu vou. Foi mais ou menos isso. Eu vou mudar isso aqui, mas eu mandei em PDF, vou ter que mandar outro, né? Porque ficou ruim, né? As regras foram aprovadas pelo bispo de La Rochelle em 1º de agosto de 1715. O bom padre, ou seja, um ano antes de sua morte, o bom padre podia, portanto, apresentá-las com toda a confiança à sua comunidade. Maria Luísa, né, de Jesus, recebeu-as de joelhos, ela que foi a cofundadora, vocês entenderam, né? Recebeu-as de joelhos e recolheu com veneração as palavras caídas dos lábios do santo. Recebei essa regra, minha filha. Observai-a e fazei-a observar por aquelas que viverão sob a sua orientação. Tais constituições são um modelo de sabedoria. A codificação das obrigações religiosas, o fundador acrescenta preciosos conselhos que previnem contra as tentações e estimulam o fervor. Qual que foi a data e o horário da morte dele? 28 de abril. E qual? O voto 18. Agora presta atenção. 43 anos mais tarde, no momento de comparecer diante de Deus, recomendará às suas irmãs de jamais se afastarem do espírito primitivo do Instituto. Cópia admirável, disse, do bem-aventurado pai, ela, a irmã Maria Luísa de Jesus, morria no seu posto, no mês e na hora que o santo expirava, no sábado, dia 28 de abril de 1759, cerca de 8 horas da noite. Incrível, né? Chique, né? Vai para seguir, né? Verdade. 43 anos depois, né? Pronto, 143. Vamos ser fiel, né? O missionário. Capítulo que fala dele quanto missionário. Seja o que for que se possa dizer contra ele, escreve o seu biógrafo. O certo é que ele tinha um admirável talento para converter pecadores. E houve um grande número de pessoas culpadas de crimes mais abomináveis, até mesmo entre os eclesiásticos e os religiosos, que haviam tido a distinta e de escandalizar o público, que chorou quentes lágrimas aos seus pés e soltou gritos tão violentos, batendo no peito, que todos os que estavam na igreja, ao ouvirem os gritos, se emocionaram. Que pregador, hein? Cidades da França em que o santo esteve em missão. Agora é contigo. Vem cá, Silvio, vem cá. Vou te dar valor, vai. Gente, o mais difícil. Silvio estará na Europa. Você sabe de qual é o Silvio, gente? E é o nosso missionário. Né? Estará na Europa. Vai na França. Estará na França. Você precisa, para ser fiel a essa informação, estar em todas essas cidades. Fala o nome delas para nós. Saint-Clément, Poitiers, La Rochelle, Saint-Pourquoi, Mont-Bernage, Toulouse, Berzieux, Carcassonne, Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan, Nantes e Rouen. Quem que está animado para aprender francês? Levanta a mão. Deus que me livre. Para terminar, meus irmãos, depois desse espetáculo linguístico do nosso irmão, o escritor espiritual. Essas 3 obras que não se devem dissociar, o amor à sabedoria eterna, quem já leu? Levanta a mão. Brincadeira, gente, está no livro da etapa formativa aí, ó. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Obrigado. Pelo menos alguns. E a carta aos amigos da cruz. Pititinho esse. Constituem como que o manual da espiritualidade monfortina. Olha que legal, os 3 livros, né? Amor à sabedoria eterna, deve ser o livro de cabeceira das filhas da sabedoria, né?
Tratado da Verdadeira Devoção, a Companhia de Maria, e a Carta aos Amigos da Cruz, a Confraria dos Amigos da Cruz, né, provavelmente. Que é a sua... mas há outras obras igualmente de valor. Em primeiro lugar, O Segredo de Maria, que é um resumo do Tratado da Verdadeira Devoção, com alguns novos relances sobre a vida ascética. Cite-se ainda O Segredo Admirável do Santo Rosário, adaptação original da grande obra do dominicano Antônio Thomas, impressa em Rennes em 1698, e a Oração Abrasada, na qual pede a Deus, em nome da Santíssima Virgem, missionários para a Companhia de Maria. Este é São Luís Maria Grilhão de Montfort, o nosso baluarte. Então agora, não há desculpa para não conhecer o nosso baluarte. Né? Para colocar no caderno, né? Não vale. Não, se for copiar da mão, acho que aí tem valor, né? Agora, vocês já assistiram, os homens vão entender melhor que eu. Vocês já assistiram, por exemplo, você assiste 2 horas de futebol, aí depois assiste 10 minutos de melhores momentos, aí você tem a sensação de que aqueles 10 minutos dos melhores momentos foi o jogo todo. Não faça isso com esse livro, tá? Isso aqui foi os 10 minutos, não foi 10 minutos só, né? 10 minutos, os melhores momentos do livro, né? Desculpa o autor, o livro não é tão simples, não é tão bom assim, de verdade, né? Ele é muito detalhista, muito francês, só o Silvio vai gostar, né? E difícil de ler. Não, você tem que ver, o livro é cansativo. Mas, se quiser fazer uma mortificação por amor, né, a Jesus e a São Luís, vale a pena. Vamos rezar, gente? Tem alguém que quer falar? Pode vir cá. Fala aqui. O Silvio empolgou e quer falar um pouco mais. Não é isso não. É porque em uma das primeiras viagens apostólicas de São João Paulo II à França, ele se dirige àquela multidão francesa que estava lá presente, né, com um sotaque francês bem de polonês mesmo, né, e bem forte, bem forçado, né, e ele fala assim, né, que o que a França, a filha mais velha da igreja, o que fizestes, né, terra de grandes santos marianos, se não dos maiores, como São Luís Maria de Montfort e São Bernardo de Claraval. Então eu gosto muito, tipo assim, de ver os nossos baluartes, a ligação que eles têm, né, São João Paulo II, declarando para o povo francês que São Luís é um dos maiores santos marianos, né, da nossa história. Só isso mesmo, né? Nós estamos falando de um papa, um santo papa, que foi consagrado a um método de São Luís, que é nosso baluarte, e São José, que foi o primeiro consagrado, né? Ninguém tem dúvida disso. Vem cá, Raíssa, pra você falar. Você não quer falar? Você levantou a mão? Alguém quer falar, gente? Alguém de fora quer acrescentar alguma coisa, alguma experiência com São Luís? Ninguém, gente? Flávio, você não dormiu não, né? Bem na minha frente aqui. Alguém, gente? Ninguém? Ninguém vai querer fazer nenhum comentário sobre São Luís de Montfort? Liga o microfone aí. A Sabrina está dizendo que não sabia nada, agora sabe tudo. Pelo menos as partes mais importantes, né? Estou no chat. Essa última... Quê? O que é? Essa última falou errado no final? Não lembro. Deixou a pessoa... O que é que o Felipe falou? Tá. Ok. Vamos rezar? Musiquinha para nós, Marcelo. Musiquinha para nós. Irmãos, vamos fazer então um momento de oração agora, pedindo a intercessão de São Luís. Hoje também nós vamos pedir intercessão de São João Paulo II, né, que nessa data, 20 anos atrás,
foi interceder por nós no céu. Hoje uma data muito importante para o nosso carisma, por isso não poderíamos deixar de ter essa partilha, essa formação. Senta aqui mais perto, Marcelo, aqui, ó. Vou colocar o microfone. Mesmo o Du estando em São Luís, a gente não podia deixar de ter essa formação. Vamos tentar, né, ser fiel às formações de quarta-feira, ainda mais porque agora não, acho que ninguém vai precisar vir todos os dias, né? Acho que é só a fundação mesmo. Precisar todas as quartas, acho que ficou bem dividido. Nós teremos então o Senhor Jesus diante desta formação que ilumina o nosso intelecto ao conhecimento desse nosso santo baluarte e que também move a nossa vontade para seguir o seu exemplo e buscarmos a santidade. Nós teremos o Senhor Jesus nos espelharmos em São Luís, que o Senhor mesmo escolheu para ser nosso modelo de missionário. Nós temos São João Paulo II, que nós geralmente dizemos que é o nosso modelo de missionariedade, porque ele foi talvez aquele que mais povos visitou, a mais pessoas falou. E nós costumamos dizer que São Luís é o nosso modelo de devoção mariana. Porém, que lindo saber que o nosso modelo de devoção mariana é um missionário apostólico instituído pelo Papa. E que o nosso santo, que é o nosso modelo de missionário, tem como lema de pontificado Totus Tuus Maria. Ou seja, ser missão e ser Maria tem tudo a ver conosco. E por isso São José entra na dimensão de Nazaré, porque se o nosso nome tem Nazaré, é por causa dele também. Então os nossos 3 baluartes refletem o nosso nome. Nós já falamos muito disso. A nossa comunidade tem a graça de ter de forma muito clara quem nós somos. Nós temos 20 anos e temos uma identidade bem formada. Quem é membro, quem está chegando agora, precisa saber disso. Você faz parte de uma comunidade que tem uma identidade bem formada. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos onde teremos que chegar. Nós sabemos o que Deus quer de nós e espera de nós. E hoje talvez nós demos um passo a mais nesse sentido, porque conhecendo melhor São Luís, nós conhecemos melhor nós mesmos. Isso é uma verdade. Conhecendo melhor São Luís de Montfort, como conhecendo melhor São João Paulo II, como conhecendo melhor São José, nós conhecemos melhor quem nós devemos ser diante de Deus. Porque o carisma é a forma, é o modo, é o meio de sermos todo dele. Existem várias formas de sermos todos de Deus. O nosso carisma é o nosso. E os baluartes são as colunas que sustentam a nossa identidade. Por isso, Senhor Jesus, nós queremos te louvar por essa noite e pedir a intercessão de Nossa Senhora, a quem São Luís falou tão bem. Por isso, te convido, meu irmão, minha irmã, onde você estiver agora, a fazer a sua oração espontânea, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, de São Luís, mas também de São João Paulo II, de São José, a proteção do alto. Olha que linda essa quarta-feira. Quarta-feira que nos lembra de João Paulo II, quarta-feira que nos lembra de São Luís, mas se é quarta-feira, nos lembra de São José, porque ele é na quarta-feira que liturgicamente nós nos lembramos dele. Por isso, nessa quarta-feira, nós lembramos dos nossos baluartes, que nos ensinam a sermos Missão Maria de Nazaré. Missão Maria de Nazaré. Obrigado, Senhor. E se talvez São Luís era aquele que mais desconhecíamos, não mais a partir de hoje. Obrigado. Muito obrigado. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, eu quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, eu quero sempre te amar.
tá no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero deitar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. E dizer que na loucura da cruz vou seguir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, só fazer uma proposta, né? É uma proposta, porque eu não tenho poder para determinar nada, né? Então é só uma proposta de fazermos juntos a novena de São Luís esse ano. Acho que depois alguém pode se encarregar disso, de mandar lá, né, todo dia, para a gente poder rezar. Não deve ser uma novena longa e difícil, para a gente poder estar rezando e fazendo memória desse grande santo, né? Que hoje tenho certeza, acho que não tenho certeza, que hoje nós passamos a amá-lo mais, porque a gente só ama quem a gente conhece, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E tenho certeza que, conhecendo ele e ouvindo tudo isso que foi dito, né? Não por mim, porque eu não escrevi nada, eu só copiei, né? Então, mas pelo seu biógrafo, que é seu filho espiritual, a gente passa a amar mais, né? E não só a São Luís, mas o nosso carisma, não é verdade? Eu não sei vocês, mas quanto mais eu falo disso, mais eu fico apaixonado, né? E grato a Deus por ser Missão Maria de Nazaré. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é chamar até a Cris e o Juninho. Vem cá os dois. Então vem cá você. Ainda não é uma só carne, né? Ainda não é uma só carne, mas representa, né? Vocês já estão dividindo já? Um fica em casa, vocês nem filho tem ainda. Fala o que vai acontecer sábado aí, pede o povo para rezar para vocês. Malvado. Cristiane Menezes Soares Gonçalves. Hã? Gente, então. Tá vendo? Vocês estão assustando. Você tá assustando o João. Você começou a falar, chorando. Foi nada a ver. Sábado é meu casamento e do Juninho. Ele deve estar acompanhando ali. Porque tá na casa dele, eu acho. Tá. Dele ou na nossa casa? Na dele. Por enquanto. Lá no dos solteiros. Sábado nós vamos nos casar e peço que vocês fazem por nós. Satisfeito? Assim, foi muito breve, mas tá Mas, bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Mas alguém tem algum comunicado importante para fazer? Tem alguém aí? Tem um comunicado importante aí? De fora? Alguém grávida? Alguém... Não, tem não? Eu tenho trem para falar. O Vinícius quer falar, quê? Eu, Lucas. O Vinícius. Deixa eu falar primeiro. Quem quer falar? Lucas. Mais da metade dessas palavras que o Silvio falou em francês tá tudo errado. Ih, Silvio. O Silvio falou, não tem problema não, tá acostumado com humilhação. Amém, gente? Amém? As glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô, Valdo, Opa! eu só gostaria que pedir oração, né, pro serviço de convivência, né, e louvar a Deus, tudo para a glória dele, pela nossa nova monitora que recebemos, né.
Fico muito feliz. Tia Marlene agora, hein? Que chique, hein, Vinícius? Tá metido, hein? Nossa, tô feliz demais. Marlene, agora fechou, né, Vinícius? Segura o povo aí, pelo amor de Deus. Agora eu acho que para. Pedi pra você mostrar a Elisa, aí tá mostrando. Muito bem. Amém, gente? Amém. Já faz tipo no nome do Pai, já vambora. Amém, amém.